Graça e paz, igreja. Muito bom dia a todos. Bom é estarmos uma vez mais na presença do Senhor. Que bom que você priorizou o seu primeiro dia para entregar ao Senhor, e eu tenho por certo que toda a sua semana vai ser abençoada pelo Senhor. Voltem as luzes, por gentileza. Nós queremos conhecer as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Será que tem alguém nos visitando hoje aqui? Tem alguém que está conosco pela primeira vez aqui na casa? Nós temos uma jovem aqui na frente, temos outros jovens ali. Olha quanta gente linda entre nós aí. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, para que eles possam se sentir bem entre nós e voltar outras vezes. Gratidão por você decidir, né? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu vir na casa do Senhor, então você é muito bem-vindo. Onde está o pastor Marcos e a pastora Lara? Aqui está. Estejam em pé, por gentileza. Eles estão vindo lá de Brasília, são amigos do pastor Jackson, amigos dessa casa. Jesus abençoe, muito obrigado. Fiquem à vontade, tá bom? Bom é estarmos aqui, queridos, trazer para vocês o carinho, a saudação do pastor Jackson, pastora Kemi, que estão carecendo tanto das nossas orações, mas nós sabemos que Deus está no controle, e logo nós os teremos aqui para poder testemunhar das grandezas do nosso Deus, amém? Hoje eu tenho a grata honra e a responsabilidade de vos transmitir a palavra, e eu estou muito feliz, agradecido pela vida do pastor Jackson, pastora Kemi, dos nossos pastores amigos e de toda a igreja. Eu quero te convidar a estar em pé, por gentileza, para podermos ler a palavra do Senhor juntos. Você que trouxe a sua Bíblia, você que mantém esse bom hábito, né, de carregar a palavra, seja no telefone, no computador, no papel, mas manter a palavra além das mãos no coração, não é? A palavra que nos traz direção, que nos traz alento, e eu estou muito feliz porque o que eu vou falar, o louvor já cantou, bastante coisa do que eu vou falar, o louvor já cantou. Então, vocês vão ouvir a mesma palavra em tons diferentes, cantada e falada, porque hoje nós vamos falar sobre algo novo que está vindo, e nós vamos falar sobre avivamento. A igreja precisa estar avivada o tempo todo, não é apenas uma temporada de avivamento, é o tempo todo avivado. O Espírito Santo está sempre à nossa disposição, todos os dias, só basta que a gente clame ao Senhor, e Ele vem sobre nós, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, por gentileza. Capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. Todos encontraram, amém? Podemos ler? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo poder da sua palavra. Essa casa é sua, aqui está a sua igreja, que lhe custou um preço de sangue. Por isso, Senhor, tu tens total liberdade nessa casa. Aqui o Senhor pode ordenar a sua bênção para sempre. Por isso, Senhor, seja conosco, que na ministração desta palavra, corações sejam alcançados pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como terra fértil, para receber tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Por isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar, por gentileza. Nós queremos falar sobre o tema nesta manhã: guiados pela mão de Deus em cada estação. Você pode repetir após mim, por gentileza? Guiados pelas mãos de Deus
em cada estação. Todos nós temos as nossas estações da nossa vida, não é? Passamos por momentos difíceis, por momentos de adversidades, por momentos favoráveis, mas em todo o tempo nós vemos a mão do Senhor cuidando de nós. Esses versículos que fazem parte do livro de Isaías, o capítulo 43, que nós lemos com vocês, onde o profeta transmite uma mensagem ao povo de Israel, que estava passando por momentos difíceis, especialmente no contexto do exílio na Babilônia. O capítulo inteiro é uma palavra de consolo e esperança. Repita após mim: consolo. Dá para melhorar? Consolo e esperança. Deus relembra a Israel de que Ele é o único Salvador e que já havia os livrado antes de tantas batalhas, de tantas estações difíceis que eles haviam passado. Mas agora a palavra do Senhor está dizendo que está prestes a acontecer algo novo e ainda muito mais poderoso de tudo aquilo que eles já haviam enfrentado e conhecido da parte do Senhor. Esse texto fala de deserto, e como deserto nós entendemos como símbolo de dificuldades. O deserto representa aridez na vida, momentos difíceis, momento de solidão, escassez, incerteza, momento de dor. Então nós atribuímos isso a um período de deserto quando estamos passando. É um lugar onde naturalmente não se espera encontrar caminhos e nem água. É um deserto, é um momento difícil. O caminho no deserto, uma promessa que Deus estava fazendo à nação de Israel, e que esta palavra é para a minha vida e para a sua vida. Se você recebe, diz amém. Sempre que o Senhor traz uma palavra, é porque Ele quer fazer de novo, e Ele quer fazer coisas novas entre nós nesta manhã. Abrir um caminho onde parece não haver saída, mostra que Deus é capaz de criar soluções, aonde os olhos humanos só conseguem enxergar impossibilidades. É um sinal de direção do propósito, mesmo quando nós estamos vivendo um momento caótico. Em terceiro, para podermos entender dentro desse versículo, a Bíblia está falando de riachos no ermo. E ermo é um lugar desabitado, é um lugar seco, sem vida. E Deus promete colocar ali riachos, trazendo vida, renovação, refrigério espiritual, esperança, mesmo nos piores cenários que nós possamos viver. O Senhor está dizendo: eu posso trazer riachos nos seus ermos. O Senhor tem sempre uma palavra para trazer-nos novamente a conquistarmos as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Então nós cremos que o Senhor está prometendo para nós um novo tempo, um tempo que venha um avivamento, e que todo o nosso deserto seja transformado em um lugar onde haja muita celebração e gratidão. Mas agora está prestes a acontecer algo novo e ainda mais poderoso. Veja, essa promessa é um convite para mim e para você a vivermos uma vida de fé e com muita confiança no Senhor. Ele mostra que Deus transforma os cenários estéreis em lugares férteis, conduzindo pessoas mesmo que estavam vivendo em momentos difíceis a viver um tempo de refrigério, de paz. Sabe, aqueles que dizem: não, eu estou com a alma cansada. Eu vim aqui para te dizer: o Senhor vai restaurar você nesta manhã, vai renovar as suas forças. Você vai conseguir visualizar coisas novas da parte do Senhor, porque a palavra do Senhor vem para criar em nós, para mudar as circunstâncias e criar nas nossas vidas aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Hoje Deus quer nos encorajar para que possamos viver livres daquilo que vivemos no nosso passado, sabe? E não é apenas as coisas difíceis que vivemos no passado que carregamos como peso, mas o Senhor também quer renovar em nós os milagres grandiosos que Ele já fez em nós no passado, porque Ele continua trabalhando, e as multiforme graça e sabedoria de Deus se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Eu vim aqui para te dizer: Deus quer fazer algo novo sobre nós. Você recebe? Esse texto bíblico nos convida a ter uma fé nas ações futuras de Deus.
o próximo passo de Deus. Deus já fez muitas coisas entre nós aqui na catedral durante esses 20 e poucos anos, mas eu sei que Deus continua fazendo coisas novas. Nós precisamos estar atento, sabe, acreditar que o Senhor é poderoso para reverter qualquer quadro caótico que nós possamos estar vivendo. Então, mesmo em tempo de deserto e sofrimento, nós precisamos crer que o Senhor é poderoso para reverter tudo que nós estamos vivendo. Deus está nos incentivando a crer no seu poder, porque Ele pode fazer coisas novas todos os dias. Sabe, independente do que nós já passamos, o Senhor quer nos fortalecer para conquistarmos coisas maiores. Deus nunca nos abandona em nenhuma das nossas estações. Se fôssemos falar sobre as estações na vida das pessoas, quantas estações já passamos? Mas em todas elas, o Senhor está ao nosso lado. A estação vai, mas o Senhor continua para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos levar a enxergar coisas novas que Ele tem para as nossas vidas. O primeiro princípio que eu quero aplicar dentro desse texto é: confie na direção de Deus, mesmo quando parece improvável. Você pode repetir após mim? Confie na direção de Deus, mesmo quando tudo parece improvável. O versículo 18, a Bíblia está dizendo: esqueçam do que se foi, não vivam do passado. Nós vemos o exemplo de John Wesley. John Wesley, um homem que foi levantado aqui na Inglaterra, nesta nação onde nós estamos, para poder ministrar, clamar pelo avivamento por toda a Inglaterra. Ele acreditou no avivamento, de um chamado sobre a sua vida sobrenatural. Wesley nasceu numa época de decadência espiritual, talvez como nós estamos vivendo hoje. Mas apesar das circunstâncias que ele vivia, ele confiou que em Deus era possível iniciar um avivamento que pudesse impactar a Inglaterra. Wesley, quando criança, com cerca de 5 anos, sofreram um grave acidente, um grande incêndio na sua casa. Sua mãe e seus filhos, junto com os filhos, saem, mas Wesley foi esquecido para trás naquele incêndio. Mas quando Deus tem um propósito na vida de um homem, de uma mulher, o Senhor cuida deles. Então, nessa estação em que ele estava vivendo, Deus tocou no coração dos vizinhos e eles fizeram um cordão humano e conseguiram resgatar Wesley daquele incêndio. E impressionante, porque quando ele foi crescendo, ganhando intimidade com Deus, entendendo que Deus tinha um propósito para a sua vida, e no seu testemunho ele se referia: eu sou um tição tirado do fogo, como é um texto bíblico de Zacarias 3:2. Porque ele sabia que havia sido poupado por Deus, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Todas as estações que você já passou, as dificuldades, as crises, as circunstâncias, o Senhor cuidou de você, porque Ele tem um propósito para que você possa viver uma nova estação, repleta do Espírito Santo, cheio do poder de Deus e avivado pelo Espírito do Senhor. Você recebe aí? Deus pode estar preparando você para uma coisa muito grande no futuro, assim como Ele fez com Wesley. Então nós precisamos confiar na direção de Deus, que mesmo quando tudo parece desfavorável, o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Para mim e para você, às vezes a estrada pode ser incerta na nossa caminhada, mas o guia é seguro. Você recebe isso? A estrada podemos não conhecer, mas o guia, quem nos conduz é o Senhor, e Ele está cuidando de nós. Então nós precisamos acreditar que mesmo sendo improváveis, o Senhor conta comigo e com você para esta geração, para esta nação, para esse novo tempo que Ele tem para derramar sobre a Inglaterra e ao redor do mundo. Nós somos a igreja do fim. Nós estamos vivendo coisas que os profetas profetizaram e que hoje nós estamos vivendo. Meu pai, que já conhece a Jesus por mais de 50 anos, quantas coisas o meu pai tem vivido hoje, compartilhado com a gente, de coisa que sequer ele esperava poder ver, porque nós somos a igreja do fim, a volta de Jesus se aproxima, precisamos estar todos os dias avivado. Deus quer avivar você nesta hora, nesse tempo, para que você possa fazer a diferença nessa estação da sua vida.
Veja o que a Bíblia diz. Vamos falar primeiro o segundo princípio, né? Permaneça sensível ao mover do Espírito. Você pode repetir comigo? Permaneça sensível ao mover do Espírito. Agora sim, o versículo 19, a Bíblia diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? O Senhor estava chamando Israel para poder visualizar coisas novas, coisas maiores. Por mais que nós possamos não enxergar Deus trabalhando, Deus movendo, mas Deus está trabalhando a seu favor. Sabe aquela oração que você tem feito há 5, 10, 20, 30 anos? Acredite, Deus está trabalhando a seu favor. O Senhor é o maior interessado em cuidar dos seus filhos. Por mais que você não veja movimentos, por mais que você não veja barulhos, entenda, confie, coloque a sua fé em prática e acredite que Deus está trabalhando por você. Ivan Roberts experimentou um grande avivamento no país de Gales. O jovem que buscava a Deus com intensidade e com muita sensibilidade espiritual. Em 1904, transformou a nação, conversões em massas houve naquela nação, bares foram fechados, sociedade foi tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa estava com a sua disponibilidade em buscar o Espírito Santo. Sensibilidade no Espírito Santo. Outro exemplo de avivamento, nós aprendemos com William Simon na Rua Azusa, 1906, na Califórnia. Ele, um pregador afro-americano, cego de um olho, liderando cultos em um antigo estábulos em Los Angeles, passando por lá diversas raças, denominações, se reuniram num tempo de segregação, um tempo de separação urbana, um tempo em que socialmente não se relacionava, um tempo do racismo. Mas porém ali o Espírito Santo se manifestava com dons, com cura, com línguas, com quebrantamento, com coisas poderosas, tudo porque um homem se colocou na brecha e disse: eu não me conformo em deixar a situação como está, caótica, eu preciso ter sensibilidade no Espírito. Ele não olhou para as dificuldades que estavam à sua volta, ele se posicionou e Deus o honrou, e o avivamento veio. E esse avivamento, esse movimento pentecostal moderno que aconteceu, não apenas ficou nos Estados Unidos, mas todo mundo foi alcançado pelo poder do avivamento, porque uma pessoa se colocou à disposição de ser usado pelo Senhor. Quando o coração queima, até um estábulo se transforma em um lugar de adoração, se transforma em um altar de adoração, e nós cantamos isso hoje. O coração precisa queimar. Eu quero te encorajar, que a tua oração seja: Senhor, que o meu coração queime pelo teu poder, queime pela tua presença, queime pela tua unção. Eu preciso fazer a diferença. Eu costumo dizer que nós somos imigrantes com propósito. O Senhor não nos trouxe aqui apenas para viver num país de primeiro mundo, para ter a nossa vida um pouco melhor, para ter um futuro melhor para os nossos filhos, mas Deus nos trouxe aqui para inflamarmos esta nação, porque nós fomos chamados para fazer a diferença na terra. Eu te pergunto, você está feliz porque você foi escolhido por Deus, sim ou não? Milhares de pessoas poderiam estar aqui, mas o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você. Você tem identidade, você tem nome, não é? Nós não fomos feitos em série. Você foi criado com um propósito de Deus. O novo de Deus só é percebido por corações sensíveis. Você pode repetir após mim? O novo de Deus, dá para melhorar? O novo de Deus só é percebido por corações sensíveis. Eu preciso estar com meu coração sensível para ouvir a voz de Deus. Deus está falando em todo o tempo. O Senhor não fica calado, Ele fala, Ele se relaciona, Ele se comunica. Agora eu preciso saber se eu estou ouvindo ruídos do mundo, ou eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Para isso eu preciso estar com meu coração sensível à voz de Deus. Sabe, um convite à comunhão com o Espírito Santo todos os dias, através da oração, do jejum, da palavra.
Avivamentos históricos nasceram da entrega total, da rendição total, plena, confiar plenamente que se nós se submetermos ao Senhor, à vontade divina, coisas maiores Deus fará através das nossas vidas. O que nós estamos falando que não são apenas estratégias humanas, é muito mais que isso, é o poder de Deus, é o mover do Espírito Santo que quer dominar a nossa vida, controlar as nossas vidas de uma forma poderosa. Lembre-se, nos momentos de escuridão, a fidelidade de Deus se torna para nós um farol. O Senhor sempre vai nos dar uma direção, sempre haverá uma luz para que você tenha um foco, para que você possa saber por onde prosseguir. Você pode celebrar a Deus por isso. Nos momentos mais difíceis, Deus é o nosso farol para nos conduzir em segurança. Não se desespere. Quando você não consegue perceber o que está à sua volta, você não consegue resolver o seu problema, seus dilemas, acredite, o Senhor é um farol para te conduzir ao lugar seguro. Ele quer cuidar de você. O extraordinário de Deus começa onde termina o controle humano. Sabe, quando você se rende e fala: Senhor, eu sei que sozinho eu não posso, eu dependo do Senhor. E quando assim fazemos, Ele vem ao nosso encontro. Eu sinto Deus na casa. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Observe o terceiro princípio, por favor. Abre um caminho onde não há saída. Você pode repetir após mim? Abre um caminho onde não há saída. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. O que o Senhor está prometendo aqui é muito além do que o governo possa fazer, do que os países possam oferecer. O Senhor está falando de coisas extraordinárias e sobrenatural, aquilo que só Ele pode fazer. Exemplo disso nós vemos na vida de Moisés e o Mar Vermelho, com toda a nação de Israel. Êxodo capítulo 14. O povo de Israel estava encurralado. Na frente, o Mar Vermelho. Atrás, um exército poderoso contra a vida deles. Não tinha o que pudesse ser feito. Aos olhos humanos, era o fim. Mas Deus disse: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. O Senhor, o Todo-Poderoso, estava cuidando da nação de Israel, abrindo um caminho literalmente no meio do mar. Mar não é lugar de se colocar caminho, mas para Deus nada é impossível. Talvez você diga: pastor, o senhor está pregando, mas o senhor não sabe o momento que eu estou vivendo. O senhor não sabe as dificuldades que eu estou passando. Eu não consigo visualizar saída, solução para a minha vida. Eu vim aqui para te dizer: o Deus que abriu o Mar Vermelho na frente de Moisés e toda a nação de Israel, vai abrir um caminho seguro para que você também possa passar com pés a seco e glorificar o nome do Senhor. Eles passaram caminhando, engrandecendo, glorificando o nome do Deus, Criador de todas as coisas. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, e Ele está interessado em fazer coisas novas na sua vida. Você recebe aí? Quando você se sente cercado, lembre-se, Deus ainda é especialista em abrir mares. Ele vai abrir caminho, não sei como, não sei de que forma, mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Eu preciso confiar na providência dele. O caminho que ele está surgindo agora, mesmo que você ainda não veja, entenda, o Senhor está abrindo um caminho. Você pode aplicar isso na sua família, você pode aplicar isso no seu ministério, você pode aplicar nos seus negócios, nos seus documentos. Há um caminho de Deus para te levar a alcançar o que você precisa, desde que você coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. É tempo que você vai ter experiências com o Senhor. Mesmo quando nós não entendemos o caminho, podemos confiar em quem traçou o caminho para nós. O caminho pode ser diferente do que você planejou, mas entenda, se o Senhor está com você, você vai chegar seguro do outro lado. Em toda a nossa jornada, Ele sempre cuidou de nós. Na nossa infância, mesmo quando nem sabíamos orar, o Senhor estava nos guardando de todo mal, de todo perigo. Na nossa juventude, quando tomávamos decisões equivocadas, erradas,
o Senhor nos cercava com a sua misericórdia. Mesmo no momento de dor, quando não entendíamos o porquê, o Senhor nos fazia ver o para quê que o Senhor estava permitindo nós passarmos por aquilo ali. A nação de Israel no deserto também passou por esse momento tão difícil e apertado. Mas Ele foi o sustento da nação de Israel. Ele foi a nuvem de proteção de Israel. Ele foi o maná que alimentou a nação de Israel. Nos recomeços, é o Deus das segundas chances, da terceira, e eu vim aqui para te encorajar, das infinitas chances que Deus tem para você. Às vezes nós nos limitamos e dizemos, será que eu vou ter uma segunda chance? Mas eu vim aqui dizer para você, Deus tem muito mais que isso para você. Independente de tudo que você já viveu, o Senhor, Ele quer te dar uma nova oportunidade. Uma oportunidade para mim, uma oportunidade para você. E entender que nos recomeços, Ele é o Deus que sempre nos fará avançar. Nunca retroceder, nunca ficar preso ao passado, avançar. Nós fomos ministrados na quinta-feira pelo pastor Larry Titus, que Deus o usou de uma forma tão poderosa, e ele estava dizendo que Deus tem sempre para nós um futuro glorioso. E que mesmo no momento em que a família estava vivendo um momento de luto, quando havia perdido a esposa, e eles estavam com um sorriso no rosto, na foto, ele diz, nós estávamos sorrindo, porque nós sabemos aonde ela está descansando nos braços do Pai, nós temos um futuro glorioso. E no momento de luto, dizer que é possível ver um futuro glorioso, é só se você tiver a presença do Espírito Santo dentro de você, caso contrário, você só vai ver tristeza e derrotas na sua vida. Então, precisamos ser ativados pelo Espírito Santo para visualizarmos coisas novas que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Deus não se ausenta de nós nas estações, Ele nos acompanha, Ele caminha conosco em todas elas. O que Deus quer fazer nessa manhã sobre nós é renovar as nossas forças nessa estação em que nós estamos vivendo. E Ele te convida a deixar o seu passado e a confiar na direção que Ele tem para você. E tudo isso é possível fazer por fé. Diga, por fé. Colocar a sua fé em prática. Hoje a palavra do Senhor vem para te esticar a sua fé, para te levar a visualizar coisas maiores que Deus tem para você. Coisas que você não consegue com a força do seu braço, mas com a sua fé em Cristo, você pode vencer e conquistar coisas novas. Olha que a palavra de Jesus diz para nós em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Veja, não importa a estação que nós estejamos vivendo, Ele continua sendo o nosso caminho. Não importa o cenário que nós estamos vivendo, Ele continua sendo a verdade. Não importa os desgastes que nós temos passado por essas estações da vida, Ele continua sendo a nossa vida. Hoje Ele está fazendo algo novo, você recebe isso, diga glória a Deus. Hoje Ele está fazendo algo novo na sua casa, na sua família. Por mais que você não perceba, Deus está fazendo algo novo. Eu te pergunto, você recebe o que Deus está fazendo por você, sim ou não? Se você recebe, você vai poder testemunhar das grandezas que o Senhor tem para fazer na sua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Abrir o meu coração. Eu preciso estar com o meu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Todas as estações que nós enfrentamos foi cuidadas por um Pai poderoso, um Pai amoroso, um Pai que não falha, que é o nosso Deus. Nós observamos muitas vezes que os cegos físicos, eles precisam de uma voz, de um comando para poder se conduzirem. Muitas vezes assim estamos nós. Não conseguimos ver nada, uma escuridão, não conseguimos enxergar nada, mas eu vim aqui para te dizer, o Senhor terá uma palavra de comando para que você permaneça no caminho certo, para que nessa estação que você está vivendo, você possa visualizar coisas novas do Senhor, coisas grandes que Ele tem para fazer na sua casa, na sua família. Deus hoje quer ativar em mim e em você os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para usufruirmos do seu cuidado e da sua presença, a plenitude de Deus. Sabe, o Senhor está totalmente disponível para aqueles que estão com o seu coração rendido aos seus pés.
Quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele sempre virá ao nosso encontro para derramar coisas novas sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem clamado ao Senhor. Mas eu sei que Deus tem poder para poder fazer infinitamente mais, além daquilo que nós temos pedido, clamado, buscado ao Senhor. E Deus está interessado em fazer coisas novas entre nós. Quero pedir que a igreja esteja em pé, por gentileza. Pedir ao louvor que suba no altar, para cantarmos esses hinos avivados que cantamos hoje. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. O Senhor tem coisas novas para fazer nas nossas vidas. Só é necessário que o seu coração esteja aberto para isso. Que o seu coração esteja sensível à voz de Deus. Que você saia daqui desta manhã com a sua vida renovada, restaurada. Que os seus planos sejam completamente colocados no altar do Senhor, dizendo: eu creio que tu tens um propósito para a minha vida, e que o meu destino está no Senhor, então eu vou fazer que a sua vontade aconteça e se cumpra na minha vida. Nós falamos de momentos de desertos, falamos de lugares áridos, mas também falamos de soluções bíblicas, divinas, que Deus tem para a sua vida. A palavra é o que nos conduz, é a nossa bússola. O Senhor é o nosso farol. Se o seguirmos, não andaremos em trevas e não estaremos perdidos. Pelo contrário, teremos palavra de instrução para nossa casa, para nossa família, para as pessoas à nossa volta. Seja a voz de Deus, seja uma voz profética por onde você passar. Você é filho de Deus, você tem direito de filho, então usufrua. Você é um príncipe, você é uma princesa. Viva o novo de Deus. Não é apenas para alguns, é para todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor. A Bíblia diz em João 7,38 que rios de águas vivas fluiriam daqueles que encontraram com o Senhor. Você não é uma terra seca, você não é uma terra árida, você não é um deserto, você é uma pessoa que carrega o Espírito Santo vivo dentro de você, e há uma água jorrando dentro de você. A presença do Espírito Santo. Ao som dessa canção, enquanto a igreja ora ao Senhor. Pode subir, louvor, por gentileza. Sua mão para cantar. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. A minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os teus olhos em chama, e eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: eu fogo nunca dorme, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido.
Aleluia. Nós ministramos essa manhã, guiados pelas mãos de Deus em cada estação. Confie na direção de Deus, mesmo quando parece improvável. Permaneça sensível ao mover do Espírito. E por último, Deus abre caminho onde não há saída. Que essa palavra possa queimar o seu coração nesta manhã. Que esta semana seja a melhor semana da sua vida. Dizer a você que o altar está aberto, o altar é um lugar seguro para você ter as suas maiores experiências com Deus. Entregue a sua estação, aquilo que você está vivendo nesse tempo, e desfrute da presença de Deus. Desfrute. Volte as luzes, por favor. Eu quero saber se tem nesta manhã alguma pessoa que está conosco pela primeira vez, que ainda não teve um encontro com Jesus, mas que você recebe essa palavra e você quer viver com o Cristo no seu coração. Você não quer mais andar e lutar sozinho na sua vida, mas você quer abrir o seu coração para receber o Espírito Santo para habitar em você. Eu te convido, aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Nós já temos uma primeira mão levantada aqui, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Tem festa no céu, catedral. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. A catedral pode celebrar a Deus aí. Aonde está a segunda pessoa? Por gentileza, levante as suas mãos, nós queremos orar por você. Nós temos outra mão levantada, se certifique-se com ela. A terceira mão levantada nós temos ali. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? Aonde está a quarta pessoa que decide entregar a sua vida para Jesus? O Senhor tem algo novo para começar na sua vida a partir de hoje. Hoje é um novo tempo, será escrita uma nova história. Deus está colocando uma página em branco nas suas mãos, para que você possa escrever uma nova história. Uma nova estação se inicia hoje, acompanhado da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Onde está a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? Não endureça o seu coração. Nós não conhecemos o futuro está nas mãos de Deus. Nós só temos o aqui e o agora. O amanhã pertence ao Senhor. Então, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, decida-se por Cristo. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Toda essa igreja já passou por esse momento e tomaram essa decisão, e por isso estão aqui hoje servindo ao Senhor e glorificando a Ele. Quarta pessoa já está lá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Adore a igreja, adore ao Senhor aí, glorifique ao Senhor aí. Tem alguém que tem um aleluia aí? Não sei se tem mais alguém que quer ter esse privilégio de abrir o coração para receber Jesus. Eu pergunto se temos aqui da pessoa. Oportunidades como essa nós não temos todos os dias. Nós precisamos valorizar, porque o Senhor está com os braços abertos para nos receber. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus está vivo entre nós na pessoa do Espírito Santo. Então o Senhor tem liberdade nessa casa. Eu quero convidar essas 4 pessoas que aceitaram a Jesus, venham para frente. Você que está do lado dele e dela, ajuda ele agora, vem. Os pastores estarão aqui para orar com eles, fazer essa primeira oração, essa oração de confissão. Eles vão receber um presente, vão receber um aplauso da igreja, um abraço da igreja. Nós estamos em festa, a catedral está em franco crescimento. Deus está salvando nessa casa. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Cante louvor, celebre louvor, vamos. Existe um amor, mas tem um medo que a morte. Existe um amor, mas tem um medo que a morte.
Glória a Deus. Que alegria poder vê-los à frente do altar e saber que essas lágrimas não é de tristeza, não é de pesares, mas é a alegria do Espírito Santo. Quando o Senhor vem morar em nós, a nossa vida é transformada. E nós estamos tão gratos a Deus pela vida de vocês. Vamos fazer essa oração com eles. Levante sua voz, igreja. Senhor Deus e Pai, obrigado por essas lindas vidas, Senhor, que se rendem aos teus pés. Perdoa os pecados, Senhor, dos seus filhos. Escreve o nome deles no livro da vida, letras inapagáveis. Ninguém vai poder tirar o nome deles. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Obrigado pela justificação. Obrigado porque em Ti, na cruz do Calvário, nós fomos justificados. E hoje nós podemos entrar na Sua presença confiadamente. Obrigado porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso na Sua presença. Pai, escreve, Senhor, esses nomes, e que eles possam também escrever uma nova história, uma nova estação, agora acompanhado pela Sua presença. Por isso, Pai, nós oramos e abençoamos, para que como discípulos, eles possam ser frutíferos, anunciando a Tua palavra, por onde eles passarem, e ganhando almas para o Teu reino também, Pai. Por isso nós oramos e os abençoamos, no nome de Jesus, e a catedral diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Virem para lá, e a morte conduza-os para lá para poder. O véu tu rompeste, São bem-vindos à casa. tumba vazia agora está. Aleluia. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. Vamos, igreja, vamos vocar, diga que Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, e tu é agora, acima de todo nome. E a morte venceste, e a morte venceste, e o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome. Cante que Ele é poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer uma segunda oração. O louvor falou tanto de avivamento. Eu ministrei sobre o avivamento de Deus, tanto na nação, em 3 nações nós falamos hoje, não é? 3 nações avivadas. Nós falamos sobre um homem que tinha um problema de visão, um homem que teve que começar a reunir os povos num estábulo, não era uma igreja como somos aqui hoje, não é? E nós podemos ser avivados hoje. Então nós vamos orar por avivamento agora. Fecha os corredores, por gentileza. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Ore para que o seu coração queime pelo avivamento. Ore para que o Espírito Santo esteja incendiando a sua vida todos os dias. Um homem avivado
é capaz de levar uma nação a se render aos pés do Senhor. Nós somos centenas de pessoas hoje aqui, centenas avivado. A Inglaterra vai ser pouco para nós. Nós faremos coisas maiores em Deus. A palavra do Senhor está dizendo que Deus quer fazer coisas novas, e para isso precisa de uma vida avivada, precisa de uma vida cheia. Então comece a orar agora nesse momento. Vamos, clame ao Senhor agora, clame. Diga que o teu coração é um altar para poder ser oferecido um sacrifício ao Senhor de adoração e de louvor. Vem Espírito Santo sobre teu povo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Queremos mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Um lar avivado, um pequeno grupo avivado, um ministério avivado, uma igreja avivada. Ó Deus, no nome de Jesus, aviva as nossas crianças, aviva os nossos adolescentes, aviva os nossos jovens, aviva os nossos obreiros, aviva os nossos diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores. Aviva a Tua igreja, aviva os voluntários, aviva o Teu povo, Senhor. Vem Espírito Santo, queremos mais de Ti, Senhor. Assim como John Wesley clamou ao Senhor, assim como John Wesley clamou pela Inglaterra, nós estamos clamando novamente, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos pelo Teu poder, aviva-nos pelo poder da Tua palavra. Ó Espírito Santo, esta casa é Sua, vem derramar sobre nós, Senhor, coisas novas. Estamos prontos para o novo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eis-nos aqui de coração aberto para recebermos tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Visita os Teus filhos na madrugada, visita no trabalho, visita, Senhor, surpreende os Teus filhos, batiza com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Distribui os Teus dons sobre a Tua igreja, distribui os dons, Senhor. Outra vez, Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Acende outra vez, Tua chama em nós, aviva outra vez. Deus, aviva-nos. Aviva outra vez, acende outra vez, acende outra vez. Vamos, igreja, vamos cantar. Tua chama em nós, cante com vida, cante com alegria. Outra vez. Oh!